Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que Ele amplie os seus termos e através dessa programação a sua vida seja renovada. Eu sou o pastor Tiago Pena, faço parte do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Para você que já conhece esse programa, seja bem-vindo. Para você que está começando agora essa jornada conosco, que Deus te abençoe. Como eu sempre peço para você, primeiro, deixa o coração aberto para que Deus possa te visitar. Segundo, peça de roupa, fotografia, copo com água. Nós vamos orar no final deste programa. Unindo a nossa fé, o milagre vai acontecer. Vamos dar início então no testemunho de fé de hoje, entender a obra que o nosso Deus tem feito e vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. José tinha o vício em bebida alcoólica desde jovem e esse mal passou a atrapalhar a vida profissional dele, que prestava serviços autônomos em obras. E eu fui ficando muito agressivo com meus clientes. Aí chegou um ponto que fui perdendo os clientes, que eles não aguentavam mais. Só que quando foi no ano de 2003, eu fiquei sem trabalhar de tudo. E o negócio complicou. E aí me aprofundei só beber. Eu comprava com os cartão, né? E para vir as faturas por aí. Aí quando ia bloqueando, aí eu passava para outro cartão. Ia comprando em outro e foi acumulando tudo. Aí eu fui me enchendo de dívida. Aí eu comecei a não querer viver mais. Aí onde eu passei a não comer mais nada. Não alimentar mais nada. Aí foi quando eu comecei a ouvir voz. O diabo mesmo só falava... mandava tirar minha vida. Em uma madrugada de 2004, José pediu ajuda a Deus para se livrar daquela perturbação. E ao ligar a TV, encontrou o Show da Fé. Olha, você vai assistir agora a reportagem que a produção preparou e eu já retorno em nome de Jesus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 7% da população mundial com 15 anos ou mais convivam com transtornos relacionados ao álcool. O ex-jogador Fred Guarim revelou o vício em bebidas. De acordo com o atleta, chegou a ficar bêbado por 10 dias seguidos. Segundo a OMS, em todo o mundo, cerca de 2,6 milhões de mortes foram causadas pelo consumo de álcool em 2019. Essa patologia pode gerar sequelas como cirrose, osteoporose, anemia, pancreatite e câncer em diferentes áreas do corpo. No quadro, o doutor responde, mais uma vez, um especialista para te orientar e fazer com que você entenda tudo o que está acontecendo na vida do José. E no retorno, nós vamos dar reinício ao testemunho de fé. Existe aquele indivíduo que a gente chama de etílico dependente, tá? Que é aquela pessoa que só funciona à base do álcool. Inclusive, até em alguns estágios, tem indivíduos que bebem literalmente o próprio álcool in natura, porque isso já é o grau da dependência. E nós temos aquele alcoolismo em que a pessoa ela se descompensa num evento, exemplo, familiar, não é? Gerando prejuízo aos relacionamentos, mas aquilo é dito como normal porque é um padrão que passa geracionalmente. A família tem o padrão da bebida e da desregulação. Então eu diria que o alcoolismo ele tem graus diferentes, prejuízos diferentes e que cada ser humano tem uma maneira diferente de processar isso. Então eu diria que existem níveis diferentes, mas a preocupação ela tem que ser única. Que não é normal, que não é saudável alguém associar a bebida a momento de anestesia emocional, que é o que leva o indivíduo ao processo da dependência do álcool. A gente sabe que a bebida, ela é neurotóxica, né? Ela altera as funções cognitivas, altera a percepção, não é? E o fígado, não é? Que faz todo o nosso metabolismo, sofre alteração nesse momento. Então, eu diria que a pessoa que começa a dar sintomas, ok? De um possível alcoolismo ou de uma possível intoxicação, é uma dor de cabeça intensa. Às vezes, aquela dor só vai passar ingerindo a bebida porque o corpo começa a pedir, porque é um estímulo químico, não é?
Então, aquele indivíduo só vai passar aquele suposto sintoma se ela ingerir aquela quantidade. Mas, como eu falei, o álcool, ele disfarça muito porque ele está presente socialmente. Então, até esse indivíduo perceber que o corpo dele está pedindo, ele chega num grau de prejuízo enorme, a ponto de alguns casos, não é, que eu já atendi na minha clínica, de pacientes terem exatamente o esquecimento, né? Uma memória totalmente fragmentada, e a pessoa só se aperceber disso 48 horas depois e falar, realmente, isso é um quadro que já está muito na minha vida, repetido, e eu entendo que hoje o álcool tem tirado a minha presença, a minha vontade de viver o presente. Dando sequência ao programa Palavra Urgente, eu chamo agora a segunda parte desse testemunho para continuar entendendo o que o nosso Deus é poderoso para fazer. E mais uma vez eu digo, vai se preparando porque Ele está aqui hoje, nessa programação, para fazer na sua vida. Aí ele foi falando tudo assim, você quer tirar a sua vida, Deus tem plano na sua vida, não faça isso. E foi falando assim, tanta coisa. Aí eu comecei, nossa, como é que esse pastor sabe que eu estou passando por isso? Meu Deus, é tudo que eu estou passando. E começou falando forte assim. Aí eu tinha um problema nesse braço aqui, era destroncado esse braço, fazia 18 anos que um amigo tinha destroncado meu braço. E ela é muito inchada esse braço aqui. Aí fizeram aquela oração forte, oraram. Daqui a pouco ele falou assim, abre os teus olhos, é com você que eu tô falando, você em casa, é com você. Ele mandou rodar o braço assim, fazer um movimento assim, rodar o braço. Aí quando eu rodei o meu braço assim, aí tava curado. Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor é verdadeiro, o Senhor me livrou da morte e curou meu braço. Aí começou a passar no rodapé assim, o endereço da igreja. Aí eu comecei frequentando a igreja e fui. Deus me fez ficar bem calmo, bem mansinho, graças a Deus. Aí domingo batizei dia 25 de junho de 2006. Eu parei de beber, eu passei a ser patrocinador em 2007. Eu tinha patrocinado nosso casamento, e uma pregação lá de Ezequiel 37 para profetizar. Profetizei o meu casamento. Aí quando foi com 1 ano e meio, eu conheci a dona Irene, minha esposa, em 2008. José entendeu o caminho para a transformação de vida. José entendeu que ele precisava de algo mais forte. Ele precisava de um poder que tirasse ele dessa vida amarrada, dessa situação em que ele, por uma inclinação, ele foi se colocando. Olha, Provérbios 25, 28, é esta palavra que Deus fez queimar no meu coração e está escrito dessa forma no livro sagrado. Presta atenção no que Deus está falando. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você já venceu inúmeras batalhas, mas você perdeu uma contra você mesmo. Você já venceu inúmeras situações, você já venceu grandes desafios, mas quando você foi desafiado pelo seu eu, pela sua vontade, pela sua vaidade, por aquilo que estava na sua alma, você perdeu. E a palavra está dizendo que o homem que não consegue conter o próprio espírito, o seu ânimo, o seu ímpeto, é como uma cidade que não tem muros. Salomão está dizendo o seguinte, olha, se nós tivermos que invadir uma cidade e ela tiver muros, isso é uma dificuldade imposta. Se nós nos levantarmos contra um reino e este reino, para se defender, levantou muralhas, vai ser muito difícil entrarmos nessa cidade e tomar essa cidade. Mas, se o rei, ele não se preparou, não protegeu a sua cidade com muralhas, ela não tem nada, vai ser uma vitória garantida. Nós vamos nos levantar contra essa cidade e vamos vencer a batalha.
Muitas vezes as pessoas estão assim, elas não têm nenhuma proteção. A proteção que nós temos, antes de tudo, é o nosso próprio espírito, quando ele é dominado pela palavra, quando nós somos fortalecidos pela palavra, quando o Senhor ele pode nos dominar pelo seu poder e nos ajudar, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, pelas nossas vontades, pelos nossos medos, os nossos anseios, nós vamos perder todas as batalhas à frente. E olha o quão importante é você aprender a dominar o seu pensamento, aprender a dominar o seu coração. Tem algo que Tiago fala na sua carta, que é aprender a dominar a língua. Tantas coisas que, se nós não dominarmos, em tudo nós vamos ser derrotados. Presta atenção no que foi dito. Se você não domina o seu próprio espírito, você é uma pessoa impetuosa, você é como uma cidade que não tem muros. Na primeira batalha, meu amigo, você vai sofrer uma grande derrota. Pede para Deus te ajudar, porque eu sei que pelo Espírito dele, ele vai fazer uma obra linda no seu coração para a glória dele. Que Deus te abençoe. Nós vamos aqui à terceira parte do testemunho de fé e no retorno vamos unir a nossa fé em oração em nome de Jesus. José e Irene seguiram nos caminhos do Senhor e a vida profissional e financeira dele foram completamente restauradas. As portas começaram a se abrir, vinham outros clientes, Deus foi enviando e foi melhorando. E minhas dívidas, graças a Deus, eu fui pagando tudo, pagando. E começou sobrando dinheiro, era 15 mil na época. Depois ele começou a prosperar, a gente orando e Deus foi abrindo as portas. A gente se casou no cartório, foi dia 14 de maio de 2011 e dia 15 na igreja. Foi muito lindo o nosso casamento. A gente estava no aluguel. Ele patrocinava a nossa casa, porque nós tínhamos o sonho de ter nossa casa, né? Aí quando foi 2013, a minha esposa antes, ela morava na casa, ela em cima da laje, aí plantava aquelas plantinhas assim, naquelas bacias de fazer massa. Aí um dia ela chorando lá em cima da laje, falou assim, eu tenho fé no meu Deus que ele vai dar uma casa pra gente, que eu vou ter lugar para plantar minhas plantas. E hoje eu tenho essa horta aí maravilhosa que o Senhor nos deu. Nosso jardim, do jeito que ela sonhava. Eu agradeço a Deus por tudo. Meu esposo, ele foi alcançado pelo show da fé. A gente não sente falta de nada. Hoje em dia a gente come, assim, do bom e do melhor. Como se cumpre a palavra que aqueles que buscam o Senhor de nada terão falta. E a gente prova disso, graças a Deus, porque vale a pena. Vale a pena servir Deus, porque sem Deus é só sofrimento, é só engano. Que maravilha! Agora estão vivendo a liberdade de Cristo. Não é mais dominado, não é mais escravo do vício. A família agora prosperando, crescendo. E glória a Deus por isso. Seu José e Dona Irene, forte abraço para vocês. Vamos orar, vamos declarar a bênção do nosso Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, para a glória do teu nome, eu abençoo estas vidas. Eu declaro que sobre eles vem a graça do Senhor e a tua misericórdia. Que a tua luz resplandeça sobre o rosto de cada um deles. Meu Pai, para a glória do teu santo nome, eu repreendo toda ação do inferno e exijo, vá embora, sai deste caminho, sai desta vida, em nome de Jesus. Beba desta água e receba o teu milagre. Glória a Deus, o milagre que você está vivendo agora, outros amigos já viveram. E você pode conhecer esses amigos lá no YouTube. Vai lá, digita a palavra urgente e você vai conhecer irmãos e irmãs que venceram pela fé. Compartilhe esse material, por favor, porque você vai abençoar muita gente. Vai também no Instagram, conheça o nosso trabalho que é feito aqui com toda dedicação e fé para abençoar a sua vida. Segue a gente lá no Instagram, em nome de Cristo Jesus. Outra coisa, aproveita e esteja comigo em Belfor Roxo, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, no centro da cidade de Belfor Roxo. Quartas e sextas, 8 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, e aos domingos, 8 e 18. Também eu quero que você acesse o Instagram de Belfor Roxo
e através dessa ferramenta você conheça tudo que nós temos feito, inclusive os outros dias e horários de toda a programação do nosso ministério em Belfor Roxo, tá bom? Outra coisa, é importante também isso aqui, nongrace.com, você vai conhecer o endereço de todas as nossas igrejas, no Brasil e fora dele, tá bom? Queridos amigos, foi bom estar com vocês mais uma vez, estamos aqui encerrando esse programa, vamos nos encontrando com a graça do Senhor, mas fica aí com esse musical, se alegrando e abençoando ainda mais a sua alma, tá bom? Deus abençoe, até o próximo programa. Descrever o teu amor, mas do meu jeito simples vou falar. Maravilhosas são as tuas obras, meu Senhor. Eu só tenho motivos para adorar. Como eu poderia descrever o teu amor, mas do meu jeito simples vou falar. Maravilhosas são as tuas obras, meu Senhor. Eu só tenho motivos para adorar.